Erich von Däniken, uma homenagem à dúvida. Homenagear Erich von Däniken não é falar apenas de um homem, mas de um momento muito específico da história humana. O instante em que alguém decidiu olhar para o passado e admitir que talvez não soubéssemos tudo sobre ele. Erich nasceu em um mundo que acreditava ter respostas consolidadas. A ciência avançava rapidamente. A história parecia organizada em linhas cronológicas bem definidas e a religião, apesar de seus mistérios, havia sido empurrada para o campo da fé simbólica. Tudo parecia devidamente catalogado, tudo menos uma sensação incômoda que o acompanhava desde cedo, a de que havia algo fora do lugar. Desde jovem, Erich se interessava por textos antigos, não os lia como histórias distantes ou metáforas morais, mas como registros humanos, imperfeitos, fragmentados, porém sinceros. Ao percorrer escritos bíblicos, mitologias sumérias, relatos hindus e tradições de povos separados por oceanos, ele começou a perceber algo que pouco estavam dispostos a notar. As descrições eram estranhamente parecidas, não apenas no simbolismo, mas nos detalhes. Vozes vindas do céu, seres luminosos, máquinas que voavam, que faziam barulho, que emitiam fogo, conhecimentos entregues repentinamente à humanidade, cidades erguidas com ajuda divina. A pergunta não surgiu de forma explosiva. Ela foi crescendo lentamente, como uma rachadura quase invisível em uma parede sólida. E se esses relatos não fossem apenas mitos? E se por trás da linguagem limitada da antiguidade houvesse tentativas reais de descrever algo que aquelas culturas simplesmente não tinham vocabulário para explicar? Erich von Däniken não afirmava que tinha resposta. O que ele tinha era algo muito mais perigoso: coerência nas perguntas. Ele percebeu que civilizações classificadas como primitivas demonstravam conhecimentos avançados em astronomia, matemática, engenharia e geografia. Monumentos como as pirâmides do Egito, os templos da América Central, as plataformas megalíticas da Ásia e as misteriosas linhas de Nazca pareciam exigir um nível de planejamento e precisão que não combinava com a narrativa tradicional. Ao viajar pelo mundo, Erich não buscava provas definitivas. Ele buscava padrões. Diante das pirâmides não via apenas túmulos, via alinhamentos astronômicos precisos demais para o acaso. Via pedras cortadas com uma precisão que ainda hoje desafia ferramentas modernas. Via um conhecimento que parecia surgir de forma abrupta, sem etapas intermediárias claras de desenvolvimento. Foi nesse contexto que nasceu o livro Eram os Deuses Astronautas. Publicado em 1968, ele não surgiu como um manifesto, mas como um convite desconfortável. Erich organizou relatos antigos, evidências arqueológicas, observações arquitetônicas e paralelos culturais em uma narrativa simples, porém explosiva. E se os deuses descritos pelas civilizações antigas fossem, na verdade, visitantes de outros mundos? E se a humanidade tivesse recebido ajuda externa em seu estágio inicial de desenvolvimento? O impacto foi imediato. O livro não oferecia respostas fechadas, e talvez por isso tenha causado tanto incômodo. Ele não dizia "foi assim", ele dizia "olhe para isso".
Em um mundo acostumado a verdades institucionais, isso soou como provocação. Para a academia era inadmissível, para milhões de leitores foi libertador. Eric foi criticado duramente, chamado de especulador sensacionalista, pseudocientista, mas, curiosamente, poucos conseguiam ignorar completamente as perguntas que ele levantava. Porque, ao contrário do que muitos afirmavam, ele não inventava dados. Ele reorganizava os dados já existentes sob uma nova perspectiva. Uma perspectiva que a história oficial simplesmente se recusava a considerar. O sucesso do livro não aconteceu porque todos passaram a acreditar na hipótese dos antigos astronautas. Ele aconteceu porque milhões de pessoas perceberam que também carregavam dúvidas semelhantes, mas nunca tinha visto alguém expressá-las com tanta clareza. Eric deu forma a um desconforto coletivo silencioso. Com o tempo, Eram os Deuses Astronautas tornou-se mais do que um livro, tornou-se um ponto de ruptura cultural. Abriu espaço para documentários, debates, novas pesquisas independentes e uma geração inteira de pensadores que se recusava a aceitar explicações simplistas para um passado complexo. Mesmo aqueles que discordavam de suas conclusões foram obrigados a admitir. As perguntas eram legítimas. Erich von Däniken nunca se colocou como dono da verdade. Ele próprio reconhecia falhas, revisava ideias, aceitava críticas, mas jamais recuou de sua posição fundamental, a de que a história humana ainda guarda lacunas profundas. Lacunas que não podem ser preenchidas apenas com dogmas acadêmicos ou interpretações convenientes. Esta homenagem não é sobre concordar ou discordar de Erich von Däniken. É sobre reconhecer a coragem intelectual de um homem que escolheu incomodar, que escolheu perguntar quando o mundo preferia repetir, que entendeu que o avanço do conhecimento não nasce do conforto, mas do atrito. Se hoje discutimos seriamente a possibilidade de vida extraterrestre, se falamos abertamente sobre visitas não humanas, se revisitamos textos antigos com mais respeito e menos arrogância, é porque alguém, décadas atrás, ousou perguntar se os deuses poderiam ter sido astronautas. Erich von Däniken não nos deixou respostas definitivas. Ele nos deixou algo mais valioso: a permissão para duvidar. E enquanto houver alguém disposto a olhar para o passado e admitir que talvez não saibamos tudo sobre ele, a obra de Erich continuará viva. Essa é uma homenagem não ao fim de uma vida, mas à permanência de uma ideia. A ideia de que o conhecimento começa exatamente no momento em que temos coragem de dizer: e se estivermos errados?